Olá, boa noite você, ouvinte aqui da Dufimate. Hoje estamos aqui para mais uma live. Hoje o tema é de suma importância. Segunda-feira nós vamos tomar uma decisão muito importante dentro da nossa universidade, que é a votação sobre o aceite ou não da proposta de flexibilização da universidade, da PROEG. Então, como último bate-papo em relação a isso que nós vamos ter aqui na nossa live, nós optamos por debater sobre a qualidade do trabalho docente em ensino remoto. E para isso, nós criamos uma metodologia nova de live, que eu não sei se vai funcionar, estou um pouco apreensiva, porque ela depende da gente conseguir transmitir áudios. Qual foi a nossa metodologia? Nós nos remetemos a professores que já estão em trabalho remoto, seja na rede privada, seja na rede pública. Eles nos encaminharam áudios. Nós fizemos um tratamento no áudio para que as vozes fossem distorcidas, eles não pudessem ser identificados. Recortamos também trechos em que a gente entende que não expõe quem são esses profissionais, já que o mercado de trabalho é tão livre que as pessoas têm medo da tirania de serem demitidas só por expor suas condições de trabalho, né? E então hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre as condições de trabalho docente em trabalho remoto, não dos livros, não da nossa cabeça, mas da própria vivência de profissionais que já estão vivendo o que a PROEG está propondo para nós. Será que vale a pena? Vamos pensar sobre isso hoje. Bom, quero relembrar que a Dufimate tem várias redes sociais, nós temos Instagram com vários materiais, podcasts, vídeos, frequentem, curtam, compartilhem com seus colegas, com as suas redes. Nós temos também o Facebook, através do qual nós estamos transmitindo essa live, e temos também canal no YouTube. Olhem nossas produções e nos acompanhem. Bom, sem mais delongas, vou convidar hoje a minha colega de departamento, Raquel Brito, para ela fazer o bate-papo conosco sobre esse assunto. Olá, Raquel. A Raquel é estudiosa do mundo do trabalho e é por isso que nós fizemos o convite. Passo a você a palavra para que você possa se apresentar para os nossos ouvintes. Boa noite. Primeiro agradeço o convite da Dufimate, né, de estar nesse momento aqui debatendo sobre essa temática do trabalho, ou, na verdade, do ensino remoto, né, como parte do trabalho profissional. Sou Raquel de Brito, sou professora do Departamento de Serviço Social da UFMT, juntamente com a Lélica, militante da Unidade Classista e do Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro. Espero que a gente possa fazer um bom debate, né, e que seja proveitoso. Agradeço a todos que estão assistindo agora, amanhã. Obrigada, Raquel. Muito obrigada também aos ouvintes. Bom, nós vamos então começar a nossa dinâmica pedindo para o Cérvulo dar o play aí no nosso primeiro áudio, que nós vamos apreciar. Então, nesse momento de pandemia, eu parei para analisar profundamente, assim, né, a experiência, a mudança e tal, mas algumas coisas já imediatamente assaltam os olhos, né? Primeiro, o meu privilégio de poder... Gente, como eu temia, não vamos conseguir escutar os áudios. Então, a gente vai buscar uma mediação que eu vou reproduzir o que estava no conteúdo do áudio de memória, né? E aí, vamos fazer o seguinte, para que vocês saibam, tenham certeza de que nós não estamos inventando coisa que não existe, eu vou ver com o Cérvulo se é possível dispor desses conteúdos, desses vídeos, em algum lugar nas mídias da Dufimate, os áudios através dos quais nós produzimos o debate. Já que os entrevistados não têm como ser identificado no áudio, eu acho que a gente pode deixar disponível para depois as pessoas checarem se o que a gente está debatendo aqui condiz com o que a gente levantou. Mas então é uma lástima. Vamos seguir então sem o recurso dos áudios. Raquel, vamos lá. Me causou
Raquel caiu, meu Deus. Bom, já que ela caiu, Servo, se eu tentar botar no meu telefone aqui, vamos ver, às vezes eu consigo botar para o público escutar o áudio. Vou tentar. Deixa eu entrar no áudio que eu quero. Opa, Raquel voltou. Vamos gente, caiu aqui. Não, tranquilo, isso acontece. Deixa eu ver. Eu vou tentar botar do meu aqui, ver se trocando a internet vai, peraí. Então, nesse momento de pandemia, eu parei para analisar profundamente, assim, né, a experiência, a mudança e tal, mas algumas coisas já imediatamente já saltam aos olhos, né? Primeiro, o meu privilégio de poder manter o meu emprego em casa, tendo acesso à internet, tendo acesso à tecnologia, né? Notebook, os aparelhos, o que eu não tinha para fazer a transmissão das aulas, o que eu não tinha para seguir nesse modelo, eu pude comprar, né? Dada a minha condição financeira, da minha família. Então eu consegui passar, assim, me adaptar rapidamente, me adaptar bem, com o mínimo de sofrimento, assim, envolvido, né? Até porque eu já, né, pela minha idade também, por já estar utilizando esses aparelhos muitas vezes para outras atividades, né? Computador, celular, enfim, fone, câmera, tudo isso, o pessoal assim, que tem a minha idade, minha geração, já tem mais proximidade, né? Deu para escutar? Bom, Raquel, nessa fala dele, me chamou a atenção que ele vê assim essa proposta de trabalho remoto como uma proposta de modernização. E, ao mesmo tempo, afirma que é um privilégio poder comprar do seu próprio recurso os equipamentos necessários para a transmissão das aulas, né? Como você interpreta isso estudando o mundo do trabalho? É uma modernização? Lélica, especificamente nesse trecho, a gente consegue identificar várias temáticas que dariam aí para adentrar diversos aspectos sobre o mundo do trabalho na contemporaneidade e também sobre o âmbito educacional, né, os impactos do âmbito educacional. Eu vou trazer aqui algumas considerações dentro do tempo que a gente combinou, e aí também pedir que, se eu estiver extrapolando, me avisem. E acho que a gente pode também, muitos desses temas trazidos vão reaparecer, e aí a gente pode abordar no outro momento. Primeiro é o aspecto da modernização, né? Não é a primeira vez que, na verdade, âmbitos que vão significar perda de direito da classe trabalhadora, ou que vão significar precarização do trabalho, formas mais precárias, sejam de trabalho ou na educação, sejam no âmbito educacional, de formação, na formação também profissional, acadêmica, se travestem de modernização, né? Isso, e não é a primeira vez que aparece para a gente também. Quando a gente vai ter, lá nos anos 90 e nos anos 2000, o avanço do EAD vem exatamente dizendo isso, é preciso democratizar, é preciso permitir, e a universidade, como está hoje, não permite, né? Não está em todos os locais, não permite adentrar todos, então vamos ter novas formas mais modernas. Então, primeiro é isso, né? Essa questão, esse discurso não é de hoje. O Roberto Ler, ele fez recentemente um artigo, que é um estudioso do âmbito da universidade, né? E da Universidade Pública da Educação Brasileira, já foi reitor na UFRJ. E aí ele também aborda isso, né? Que não é um tema novo, e mais do que isso, hoje, né? Cerca de 20 a 25, se eu não me engano, nos dados, posso até procurar, eu tinha separado esses dados aqui para trazer. Ele coloca que em 2018, 25% das matrículas são EAD, então, né, já percorre dentro da nossa realidade. 40% dos novos ingressantes são na modalidade EAD.
Mas esse formato, ao contrário do que prometia, né, democratizar, ter mais acesso, o que a gente vai tendo é a contramão, né? Foi feito por grandes corporações que não seguem os padrões que deveriam ser, que foram formulados quando a gente pensa em ensino à distância, as modalidades presenciais, condições de trabalho para os professores, para os profissionais da educação, condição de acesso. É tanto que as grandes corporações não seguem esses parâmetros que a gente vê uma grande evasão. Então, ao mesmo tempo que o ensino à distância é 40% das matrículas, ele tem os maiores índices de evasão, né? Ou seja, os estudantes não conseguem, mesmo com toda a precarização que tem no âmbito dessas grandes corporações, os estudantes não conseguem se manter, né? Porque exige, no caso da EAD, não só como a gente precisa, né, de um computador, enfim, de ferramentas, mas também espaços também presenciais que acabam por, né, restringir esse acesso. Outra coisa é que a gente vê que são, dentro das avaliações do MEC, as instituições com pior desempenho e mais mal avaliadas, né? Mais ou menos 40% os índices das universidades com as piores avaliações do MEC estão no ensino à distância. Então, a gente vai vendo que, apesar de parecer moderno, né, enfim, na verdade, por trás a gente percebe que não tem permitido a democratização, não tem permitido maior acesso ao ensino superior, se as suas matrículas são 40% e ao mesmo tempo, é uma forma cada vez mais precária de formação profissional, né? Um outro aspecto que ele traz, e aí talvez a gente possa explorar, não sei como está no tempo, mas mais à frente, que é a questão do trabalho, né? Mas agora eu estou em casa. Primeiro é o privilégio de poder trabalhar em casa, como se fosse um privilégio, né? A gente está em tempos de excepcionalidades, não devia ser tratado como um privilégio você manter um salário dentro de uma perspectiva dessa. Na verdade, a gente devia ter políticas públicas, não só no setor da educação, mas em todos os setores, que garantissem a todos os trabalhadores a quarentena. Quarentena não pode ser vista para a gente como um âmbito do privilégio, ou nós nos submetermos a trabalhos mais precarizados, a funcionalidades que não são nossas, porque podemos fazer isso em casa e garantir o salário. Na verdade, isso para a gente só está travestido dessa forma porque nós temos condições extremamente precárias de trabalho e, né, você poder manter seu emprego com um número de desemprego cada vez maior com a atual situação, você se sente privilegiado, quando na verdade não deveria ser essa a lógica. E aí depois a gente pode trabalhar um pouco mais, que é a questão do trabalho intermitente, e agora nós, professores, além de nossa capacitação, também temos que ter os meios de realização do trabalho docente, né? Então, acho que a gente pode, inclusive, trazer um pouco mais isso depois, né, nas outras perguntas. Obrigada, Raquel. Pois é. E aí foi muito interessante esse mesmo áudio desse professor, porque ele primeiro anuncia que é moderno, que ele se sente privilegiado, né? E aí, logo em seguida, mas eu não vou ainda começar com o áudio dele, mas ele próprio e todos os outros professores que a gente entrevistou, trouxe alguns relatos que mostram que, assim como na reforma trabalhista se falava de modernização, mas o que foi posto é uma relação de trabalho tão precária quanto o século XIX, né? Ele acaba, os professores apontam um processo de trabalho muito mais, bom, do meu ponto de vista, precarizado. Mas vamos escutar eles e eu vou pedir para você comentar como que você, como estudioso do mundo do trabalho, entende essas transformações do processo de trabalho a partir do momento que se adota o ensino remoto. Então, eu vou botar aqui para vocês escutarem, espero que vocês escutem. Tem sido bem difícil essas aulas online para mim, porque eu tô acostumada a estar dentro de uma sala de aula e essa distância me causa um certo incômodo, na verdade. Inclusive, problemas durante a gravação, que já aconteceu inclusive comigo. De eu estar gravando e logo depois que eu encerro, apagar o vídeo e eu ter que refazer. E as gravações não têm sido na minha casa, então eu tenho que me deslocar para outro lugar, me expor, né? Como muita gente está tendo que se expor durante essa pandemia.
para poder entrar algum dinheiro, né? Esses trabalhadores, eles não têm nenhuma formação para lidar com essa situação nesse contexto de pandemia, né? Então, as funções que antes poderiam caber especificamente a um setor de comunicação, a um setor de publicidade, de marketing, ao setor os responsáveis, né, da TI, os assistentes técnicos de informática, acabam ficando para os trabalhadores, e aí eu tô falando como professora, e você tem esse monte de função que você tem que dar conta e fazer, né? Então, você tem que postar o vídeo, você tem que gravar, você tem que ter um aparelho de celular minimamente bom, você tem que ter um notebook, um computador minimamente bom, que processe, né? Você tem que estar numa casa que a internet seja boa, porque senão você vai ter que se locomover até a instituição para fazer isso, e esse percurso da locomoção, você não garante que você não vai se contaminar com o vírus, e se você se contaminar, a instituição vai arcar com o seu atendimento? É uma pergunta que me pega, né? Porque você precisa ter uma boa internet, você precisa que a velocidade seja boa dela. Então, a gente está recebendo para ter esse aparelho, essa aparelhagem boa e para ter internet boa. Teve uma faculdade que eu dou aula que fez assim: não, vocês vão dar 1 hora de aula por semana e vamos fazer um banco de horas para você repor lá na frente. E aí a gente não vai retirar o seu salário agora. Tudo bem, mas a gente dá 1 hora presencial ali no online, mas tem que gravar um vídeo, né? E tem que corrigir um monte de trabalho, mais do que a gente já teria caso a gente desse aula presencial. Então, não sei se está compensando, pensando nessa relação de horas de trabalho. Bom, esses são os relatos do que cotidianamente esses profissionais precisam fazer dentro dessa modernização da educação. Como você percebe essas transformações no mundo do trabalho a partir do trabalho remoto? Primeiro, eu queria pedir desculpas se vocês continuarem escutando latidos, como escutaram da outra vez, né? A gente tem um cachorro, a Lucy, e de vez em quando ela tem reclamado muito das lives, que ela tem que ficar afastada da casa, e aí ela dá uns latidos dizendo que está lá. Mas, fora isso, sobre as perguntas, né? Primeiro, a gente vai ter... Desde os anos 90, a gente fala de avanços sobre flexibilização, precarização, desde o final dos anos 70, né, quando a gente fala assim, a mundialização do capital, o avanço do neoliberalismo e novas formas de produção. E aí David Haber vai falar da produção flexível, a flexibilização, a mundialização, a produção parcelada, né, uma indústria de carro produz os pneus num lugar, mas produz o motor em outro, monta em outro. Então, a gente já vai falando. E a gente vai falando da flexibilização da produção e tem que entender que isso vai se refletir nas diversas outras formas de trabalho, né? Vai estar presente nos serviços. E aí, o que a gente vai... E também, o Antunes, ele vai trazendo no livro dele mais recente, né, que a gente vai tendo várias etapas desse processo de reestruturação produtiva, né? A gente vai ter um primeiro momento dessa reestruturação da indústria, da reestruturação da comunicação, e ele chama a atenção de que, desde os anos, principalmente a partir dos anos 90, a gente vai percebendo um processo de privatização no âmbito dos serviços, que é onde nós da educação, né, e grande parte dos servidores públicos se encontram. E aí, esses serviços como produtores de mais-valia. E aí eu queria chamar a atenção disso porque, ou seja, possibilidades de lucro em cima dos serviços. A saúde é um grande exemplar disso, e a educação. Não só a educação superior, a educação básica também, né? Mas aqui a gente está focando na educação superior. Então, primeiro, a educação superior como um processo de lucratividade. Depois que essas ferramentas, a flexibilização ou essa reestruturação produtiva, uma das que a gente vai colocar de suas características é a utilização cada vez maior da implementação tecnológica na lucratividade, né? No âmbito da produção, de aumento da lucratividade. Então, e aí também na rápida e ligeira inovação tecnológica. A inovação tecnológica, que por muitas vezes é tratada, assim como as áreas das exatas, como algo asséptico, né? São números que não têm interesse, são plataformas que não têm interesse. Mas não. Alguém produz a tecnologia e a tecnologia é produzida com uma intencionalidade. No atual momento, como o Antunes tem ressaltado no seu último livro, né? E outros estudiosos do mundo do trabalho também, estudiosas, tem sido utilizado
para aumento da lucratividade e para a extração de mais-valia. Então, passado por esses dois momentos, a gente vai percebendo como as plataformas como Uber, iFood, etc., são utilizados para a lucratividade. E a Uber foi uma das empresas que atingiu os maiores índices de lucratividade em 2018 e em 2019 do mundo. Né? Apesar disso, os trabalhadores da Uber não têm patrão, tem que ter carros a partir de 2019, abaixo de 2017, não podem se cadastrar na Uber, só podem circular na Uber carros a partir do ano de 2015, são carros mais novos, então você tem que ter seu carro, você tem que ter a expert da habilidade da direção, você usa uma plataforma, e aí vai dentro do que a gente chama do trabalho intermitente. Ao mesmo tempo, você não é empregado de ninguém, você não é contratado de ninguém, não tem nenhum direito trabalhista e só recebe pelo que você trabalhar se houver demanda. Então, se eu for um trabalhador da Uber e ninguém me chamar o dia todo, eu não recebo nada, apesar de estar disponível durante todo aquele momento. Então, e esses aspectos da flexibilização, se a gente falar, mas o Uber é um serviço de motorista, isso na educação. Isso na educação se expressa por que as grandes corporações percebem a lucratividade do ensino à distância. Porque o ensino à distância, na superexploração dos professores, que são muitas vezes reduzidos a tutores, monitores, com vários nomes, né? Em vários momentos da formação, uma superexploração desses trabalhadores da educação, né? Nós docentes, ao mesmo tempo em que a implementação exige, porque se você pegar os trabalhadores do âmbito da educação à distância, tem que fazer, elaborar as apostilas, tem que elaborar as aulas, como dos áudios aponta, e isso não é contabilizado, faz parte da superexploração e faz parte também de uma expropriação do conhecimento e habilidade próprio da docência. Então, se coloca cada vez mais no âmbito da lucratividade, então não interessa se a evasão é o maior índice de evasão. Enquanto tiver clientela, se tiver caindo gente, mas também tiver 40% de gente entrando, garante a lucratividade daquele mercado, através da utilização desses mecanismos tecnológicos, né? E aí a gente vai ter a relação. E aí, né, dentro da teoria marxista, só há lucro, só a produção de mais valor se tem uma relação entre trabalho vivo e trabalho morto, né? E aí o Antunes coloca isso. A utilização das tecnologias são usadas para ampliação da teoria do valor, né? Em que a gente precisa essa interação, mas uma hiper, né, valorização do trabalho morto, né? As tecnologias que vão condensar as apostilas, as aulas, mas uma relação com esse trabalho vivo, cada vez mais precarizado, cada vez mais super explorado, para garantir a lucratividade do grande capital e dos setores das corporações da educação. Nós temos uma das maiores corporações da educação do mundo, né? E isso vai mostrando como esse setor de serviços são utilizados para a obtenção de mais-valia. E agora, quando a gente pensa também na educação pública, como é o nosso caso, né, da universidade pública, como eles também estão de olho no nosso fundo público. Quando as plataformas se dispõem a... Quem são? Nós temos 5 empresas de grandes plataformas hoje, Microsoft, Amazon, né? Se a gente vai usar plataformas, será que as corporações não estão de olho que esse ensino remoto nosso? Qual vai ser a corporação que vai receber? Essa é a saída, o ensino remoto agora, contratar quem? A Microsoft, a Amazon, né? Então, acho que, aí, assim, esses são alguns dos elementos. Outros são a questão do trabalho intermitente e do isolamento, né? Se a gente pensar, ficamos trabalhadores cada vez mais isolados, estudantes cada vez mais isolados, e restringe nossas possibilidades de interação, mas também nossas possibilidades de resistência, né? É o professor que está lá na sua casa e que não conversa com o colega, que não conversa com os alunos, né? E que muitas vezes eu percebi, né, nos áudios, ninguém falou assim, nós professores em uma reunião decidimos que os interesses de quem que está por trás desse processo, né? Não foi uma decisão dos professores, foi uma decisão dos alunos, foi uma decisão de quem, né? Primeiro. E quando a gente vai pensando exatamente por trás de que estão os interesses, né, desses processos de utilização de plataforma e de uma educação
uma formação cada vez mais precarizada, porque e aí quando diz, não, mas nas aulas teóricas a gente pode usar tecnologias de informação. O que significa isso, né? Significa o quê? Que as áreas humanas devem virar EAD, semipresencial, todas elas? Quer dizer que a educação é só a gente postar um texto com o aluno ler e dar um feedback? A educação não é muito mais do que isso, não é reflexão. Como é que eu vou exigir que meus alunos leiam Mesários, Marx, Weber ou qualquer outro estudioso, textos extremamente complexos, que exigem sim interação presencial, que exigem sim uma formação de qualidade, e para além da sala de aula, né? Porque a formação na universidade pública, por exemplo, não é sala de aula, é pesquisa, é extensão, são projetos de PIBID, são projetos de pesquisa, estão para além dessa mera reprodução do que é a educação, né, nesse âmbito. Eu vou te cortar, senão você vai dar spoiler, porque eu vou perguntar coisas sobre isso daqui a pouco, peraí. Raquel, então, assim, o que me chamou a atenção nessa descrição do cotidiano profissional, dos trabalhadores que assumem esse trabalho remoto de ensino, é essa questão de você tornar implícito ao ensino diversas funções que, na verdade, teriam que ter outros profissionais desempenhando, né? Um áudio até falar, tinha que ter um setor de comunicação, de marketing, disso, daquilo, né? E isso não aparece nem como salário, nem como jornada de trabalho, né, para o trabalhador. E aí, eu senti, assim, e aí os áudios vão correndo, e todos eles chegam num ponto comum, que é o ponto da saúde mental. Então, agora, eu vou botar os nossos ouvintes para escutar, para você aí, professor, que está achando que vai ser uma maravilha trabalhar dentro de casa, ensino remoto, o que os profissionais têm a dizer sobre a qualidade dessas relações e como que está a saúde mental deles neste momento, trabalhando em plena pandemia dentro de casa, com seus próprios meios ainda, né? Deixa eu achar aqui qual áudio que é. Calma aí. Aqui, achei. É esse aqui. Estresse, meu Deus, quanto estresse. E eu me sinto sobrecarregada. E não existe uma compensação, não existe um interesse da direção, da escola, no meu caso das escolas, com relação ao bem-estar, em como o professor está, um suporte, na verdade, não existe esse suporte. Se vira, faça o possível para o pai não desistir, o salário é menor, a exposição é maior, e é isso. Eu me pego mais tempo me preocupando, mais tempo, né, ligado nessas tarefas, nessas atividades extras que a gente arrumou para dar conta de tocar a aula, né, do que, na verdade, tendo menos hora, porque a aula presencial tá menor, né, não sei se compensou, assim, tá bastante estressante nesse sentido. O tempo todo às vezes eu tô na minha casa, assim, e eu penso, será que eu esqueci alguma coisa? Do nada, né, que horas são? Será que eu tô perdendo? Será que eu deveria fazer alguma coisa agora? Será que eu marquei alguma coisa? Será que eu esqueci algum prazo? Será que, sabe, isso tem acontecido bastante, isso tem me deixado um pouco ansioso, assim, porque o ritmo de tarefas cresceu muito, mesmo que sejam tarefas menores, né, mas que a sensação de você estar com a agenda cheia sempre tá meio difícil. Fora que também, né, tira o contato com os alunos, então, assim, um trabalho que o aluno mandou errado, você não vai ter o presencial ali para conversar, explicar tudo de novo. Então, você tem que ficar respondendo e-mail o dia inteiro. O meu WhatsApp tá atolado de mensagem de aluno, assim. Eu adotei a postura de só responder mensagem de aluno no dia que eu dou aula. No dia que eu não dou aula, eu não respondo, nem olho meu WhatsApp. Chegou mensagem sem número, eu sei que é aluno, eu nem olho, não respondo. Porque senão é o dia inteiro, porque os alunos estão se comunicando muito assim, né? Pelo e-mail, até pelo Instagram. Eu já recebi aluno mandando mensagem no Instagram, perguntando se eu tinha corrigido e tinha recebido um trabalho dele. Então, assim, eu inventei uma mensagem automática que eu mando no e-mail, quando os alunos recebem, enviam um trabalho por e-mail, o meu e-mail responde assim,
Obrigado, recebi o seu trabalho. Por favor, não responda essa mensagem, porque se todos os alunos responderem, minha caixa de e-mail volta a encher de novo de respostas que eu não precisaria ter lido. Mas muito agradeço a sua participação. Porque aconteceu isso a primeira vez. Eu comecei a responder os alunos, recebido. E aí eles começaram, obrigado, boa semana. E aí minha caixa de e-mail encheu de novo. Aí eu tive que adotar um novo jeito de trabalho, né? Esse é um exemplo de como que a gente está adotando novas rotinas, novas formas de utilizar a tecnologia, e isso tem sido bastante desgastante, assim. O compromisso e a responsabilidade que a instituição dá para você, como professor, da permanência desse aluno naquela instituição. Então, a gente tem que motivar, a gente tem que estar interessando esses alunos, e já é difícil por si só, porque falta essa motivação dentro da gente, dado o contexto como ele está se desenvolvendo, né? Aquelas pessoas que não estão sentindo um pouco, né, de angústia pelas notícias, né, do cenário atual, eu acredito que alguma coisa morreu ali dentro dela, sabe? Então você já se sente abalado com as notícias do mundo, a sua vida já tem os seus conteúdos, as suas demandas, tem as demandas das pessoas que você ama. Então essas pessoas também, o sofrimento delas, as dores delas te afetam, te tomam tempo, te tomam um pensamento, e você ainda tem que dar essa motivação que não existe dentro de você para muitas pessoas, dentro dessa obrigação que se esse aluno evadir, o compromisso e a responsabilidade é sua, né? Então, isso também é uma coisa que movimenta bastante. E aí, juntando todos esses pontos, você já está no final com a saúde mental lá no lixo, né? Lá no chão mesmo. Bom, Raquel, mesmo não sendo, né, a nossa área, somos assistentes sociais, na nossa especialidade, assim, debate, né, a área de saúde mental, mas não sei se a Raquel está aí, se ela caiu, meu Deus do céu, mas enfim, as relações de trabalho, elas têm uma íntima relação com a nossa qualidade, com a nossa saúde mental, né? Não é só o tipo de trabalho, mas a qualidade do trabalho, o quanto esse trabalho tem sentido e significado, né? Nós marxistas entendemos que o trabalho é a atividade que é capaz de expor a nossa subjetividade na objetividade, né? Então, o trabalho é a atividade pelo qual a gente se realiza. Mas nesse tipo de trabalho, nesse tipo de ensino, o que os professores apontam é que diminui essa esfera de satisfação, né? Como é que você vê a questão da saúde mental dentro dessas relações, né? Ou é uma questão individual de cada um que não consegue, enfim, encontrar a motivação, né? Como é que você vê isso? Primeiro, Lélica, queria começar com algo que eu acho que eu deixei passar e que você chama a atenção no finalzinho do áudio passado, que começa a nos ser exigido novas habilidades, né? Habilidades que existem outras profissões, sejam de ensino superior, sejam técnicas, que foram formados e têm habilidades para isso, que é a questão tecnológica, de gravar. Então, assim, agora os professores têm que saber gravar um vídeo com qualidade, editar um vídeo, porque dificilmente você grava de primeiro e dá tudo certo, né? Depois que a gente acaba sendo responsável pelos meios dos nossos trabalhos também, né? Se você não tem um bom computador, enfim, um bom mecanismo para gravar, fazer uma aula, se você não tem uma boa internet, você vai se deslocar, foi o que um áudio colocou. E aí, para você se deslocar para esse ambiente, você vai se expor de alguma forma. E aí você fica entre eu compro, mesmo não temos, no momento em que os salários são reduzidos, ou em que a gente começa a ter outros eu compro do meu salário, ou eu vou me expor aí em outro ambiente gravar, né? Primeiro, e isso também vai exigindo novas habilidades que a gente não está preparado, e aí correr atrás disso, sem a devida formação, sem a devida assistência, sem os devidos profissionais, precariza ainda mais, né? São novas habilidades que estão sendo exigidas, que inclusive é parte do processo de flexibilização do trabalho. Um trabalhador multiprofissional, um trabalhador que tem muitas habilidades. Vocês estão me ouvindo? Que certo de... Tá, que apareceu aqui, parece que você caiu. Então, né? Um trabalhador que tem que ter outras habilidades,
né, multiprofissional, multitécnico. Daqui a pouco nós vamos ser os colaboradores das universidades também, não seremos mais os trabalhadores dessas universidades, que são formas, né? O que o futuro se reserva com seu empreendedorismo para as universidades públicas, né? Se passar, né? Daqui a pouco sermos colaboradores das universidades públicas, né? É isso que nós queremos. Então, primeiro isso, né? E isso já dá uma sobrecarga de trabalho. É um primeiro aspecto. Um outro é que todos os autos isso não se reveste nem em salário, ou seja, não se reveste em hora de trabalho. O tempo que o professor está fazendo esse vídeo, o tempo que ele está agora tendo que corrigir muito mais trabalhos, porque se eu tiver que passar trabalhos semanais, eu vou ter que corrigir semanalmente esses trabalhos. Isso exige muito mais horas de trabalho, tanto no preparo das aulas, quanto no pós-aula, que não está sendo computado e que não está se revestindo em salário. E que também não se reveste em hora de trabalho, não se reveste em hora trabalhada, né? E isso também sobrecarrega o professor. E no outro é a questão dessa relação entre público e se você pode fazer seu horário, quer dizer que seu horário pode ser a todo momento, né? Não tem mais um momento que você vai na instituição, seu horário é a todo momento. Então, assim, os âmbitos pessoais, como redes sociais, começam a se tornar parte do trabalho, né? Como o WhatsApp, o Instagram, como foi colocado, começam a também fazer parte do trabalho. Uma sobrecarga de trabalho que não se reveste em salário, que não se reveste como hora trabalhada para as instituições. E o momento que você está a todo momento, então, coloca como se a gente estivesse a todo momento disponível, apesar de não sermos remunerados por toda essa disponibilidade. Isso traz uma sobrecarga que se reveste, sim, na saúde mental dos profissionais. Mas, além de tudo isso, se a gente tivesse em uma normalidade. Aí nós estamos num processo de excepcionalidade, né? Com uma pandemia, com pessoas próximas ou não, doentes, morrendo, né? Não só a violência do Estado como um todo, que a gente já vivia, né, antes disso, porque quem é morador da periferia, sabe o que é a violência do Estado, né? Mas não só isso, agora nós temos mortes por uma doença em que está subnotificado, que a gente sabe que não tem cura. Isso agrava ainda mais os nossos processos de ansiedade, como qualquer pessoa. Então, assim, para finalizar e para trazer um exemplo pessoal, não sei se é bem pessoal, mas, assim, eu tenho uma familiar que estuda numa instituição privada e os pais dela, os dois tiveram coronavírus. E ela teve que cuidar dos dois pais, as aulas continuam e ela tinha que dar conta das aulas, porque as aulas continuaram até acabar o semestre, porque o semestre regular, não é, né? Até ela cuidando dos dois pais, extremamente ansiosa, preocupada com a saúde dos pais, que já têm uma idade avançada, assim, né? Então, você se preocupa com tudo isso, mas as aulas continuam, tudo tem que continuar. Como continua? Se você tem parentes, tem pessoas próximas, se você tem mínimo de comoção, por mais que não seja um parente, uma pessoa próxima, são mais de 20 mil pessoas morrendo, não tem como a pessoa não. E tudo isso gera ansiedade, eu não posso falar sobre isso, não é minha especialização, não é minha formação profissional, mas todos os estudiosos estão apontando para isso. Aí quer dizer que a saída para a quarentena se manter é a gente fazer ensino à distância, seja nas nossas condições, nossas preocupações das nossas vidas, das vidas dos outros e dos estudantes, associado a não condições estruturais, porque eu não escutei nenhum áudio dizendo assim, a instituição mandou internet, um computador, uma câmera, um tripé, nem para os profissionais, nem para os estudantes. Então, acho que traz algumas questões para a gente pensar também. Obrigada, Raquel. Gente, eu quero dizer que eu estou um pouco ansiosa, porque eu assumi o negócio de pôr os vídeos aqui, aí eu fico meio ansiosa aqui. Eu queria dar um abraço para a Cristiana Vasconcelos, para o Ícaro Silva, para a Larissa Silva, que são os estudantes de serviço social. Olá, gente. Um abração, a interação com vocês que promove a nossa saúde mental, saudade de vocês.
O Reginaldo também, boa noite. Gerdine, boa noite, Gerdine. Vamos lá. E agora eu vou ao áudio. Bom, próximo assunto que eu gostaria de tratar com você, Raquel, depois de saudar o nosso público, bom, já constatamos que o ensino à distância significa precarização das relações de trabalho, significa adoecimento docente, mas então ainda poderia restar aquele argumento, assim, mas nesse momento nós precisamos nos expor um tanto, assim, nos sacrificar, essa palavra que eu estava buscando, em nome dos estudantes, que não podem ser comprometidos e tudo mais. Então, agora vamos analisar o outro lado dessa equação, né? Começar pela qualidade do ensino e depois nós vamos falar sobre como que é isso para os estudantes. Em relação à qualidade do ensino, eu selecionei aqui algumas partes de áudio que a gente vai escutar e aí eu vou formular a minha pergunta. Vamos lá. Se numa sala de aula existem dificuldades para compreensão do assunto, que dirá de maneira remota, né? E é isso. Eu acho que uma das coisas que eu mais sofri, que eu estou sofrendo ainda, é a perda do contato direto com os alunos. Eu acho que esse é um dos maiores reforçadores que eu tenho no meu trabalho, né? A gente tenta manter a interação, tenta manter a proximidade com os alunos, mas muitos não têm o mesmo aparato tecnológico para dar uma interação de qualidade, então alguns não conseguem assistir os vídeos com qualidade, não conseguem assistir as aulas com tranquilidade, fica travando, fica caindo, ou tem vergonha de usar o aparelho, não sabe muito bem como fazer e aí não faz. Tem feito trabalho à distância, né? Tenho acompanhado, as faculdades aumentaram a quantidade de trabalhos, diminuíram a dificuldade dos trabalhos e aumentaram a quantidade, né? Como se fosse para manter um certo ritmo de estudo dos alunos um pouco independente, mas com tarefas um pouco menores, um pouco mais fáceis para a gente poder ir acompanhando, né? Isso aumentou bastante nosso volume de trabalho, né? Pelo fato dos alunos estarem fazendo muitos trabalhos pequenininhos, a gente teve que corrigir muita coisa todos os dias e, assim, sem brincadeira. Fiz um cálculo aqui, eu tenho aproximadamente 230 alunos esse semestre, né? Sem contar a pós-graduação, acho que só as faculdades de graduação que eu dou aula, tem mais ou menos isso. E aí, teve uma semana que eu parei e falei assim, puxa, já fazem 3 semanas que tá tendo atividade semanal para eu corrigir e eu tô um pouco atrasado nisso. E aí, quando eu fui contar, deu mais ou menos 550 trabalhinhos, né, com perguntas e coisas que eu precisava corrigir. Se esse aluno não está interessado, não está motivado, não vai se esforçar, já que a vida já não é fácil por si só, e ainda tem essa pandemia, então os motivos para que esse aluno não se sinta motivado são muito grandes, né? São muitos, quer dizer. Então, se com essa questão da pandemia, que ele tem o direito de poder escolher, sabe? Que ele não se sinta pressionado. Imagina você fazer um curso, ainda mais assim, né? Em meio a uma pandemia, todo mundo à flor da pele, com o emocional abaladíssimo, ansioso, nervoso, sem ter perspectiva de futuro, e você ainda tendo que se preocupar com essa vontade ou não, de fazer um curso. Então, eu penso que o primeiro ponto é que esse cliente, esse aluno, precisa ser ouvido. E isso me fere bastante como professora, porque não é esse tipo de educação, né, que a gente quer fazer quando a gente se forma. Raquel, então esse áudio ele mostra assim que uma das estratégias é rebaixar assim, a exigência, né, fazer trabalhinhos pequenininhos e de menor exigência. E a outra coisa que me chamou a atenção, que eu não sei o que mais que chamou a atenção, mas enfim, estou elaborando uma pergunta aqui, é também a questão da motivação, né? Uma das coisas que a nossa cartilha traz é que o ensino ele requer o engajamento do aluno, né?
você considera que o ensino remoto ele consegue garantir a profundidade da aprendizagem e uma qualidade de relação que motiva os estudantes? Como é que você percebe como que essas relações ficam nessa metodologia à distância? Primeiro, né, ressaltar que não vou me colocar aqui contrário à utilização de tecnologias no processo do ensino-aprendizagem, porque nós usamos em diversos momentos. Você pensar, quando você põe um slide em sala, quem foi aí a Larissa, aproveitar e dar um abraço aí na Larissa, no Ícaro, minhas alunas, meus alunos, sabe que os alunos brincam que eu uso tudo que eu posso, o data show, o computador, a nota de ar, mas assim, não é, mas isso é uma forma de ensino só baseada em tecnologias da informação e num acompanhamento à distância, num acompanhamento remoto. E uma formação base, né? A gente está falando aqui de graduação, e se a gente pensar, a gente pode estar falando também, que eu não sei de onde vem os áudios, né? Mas talvez até de professores também da rede básica, em alguns estados que estão em processo também de educação à distância. Imagina você alfabetizar uma criança por aula remota, como deve ser. Né? Os desafios são outros, mas colocam dentro de uma mesma perspectiva, que é a qualidade da formação através desses mecanismos e das práticas pedagógicas. Né? Na nossa cartilha, nos primeiros momentos, a gente coloca que a educação, ela precede sociabilidade, é um aspecto da sociabilidade, então ela precede sociabilidade, ela precede interação, ela precede um acompanhamento contínuo nas dificuldades diversas dos estudantes. Passar diversas tarefas não significa que o estudante está acompanhando ou que o estudante está conseguindo aprender em todas as dimensões que são o processo de ensino-aprendizagem, né? Primeiro isso. Depois é que a gente pressupõe, né? E aqui só para falar no âmbito pedagógico, né? A dificuldade, do mesmo jeito que a gente está falando de diversos profissionais colocando a sua dificuldade com essas novas habilidades, a gente também tem que entender a realidade dos alunos, né? E aí acho que a gente pode aprofundar no outro momento, mas eu vou falar aqui de um aspecto como é a expert informacional. Que a gente trata como se todos nós tivéssemos uma expert informacional. Isso também apareceu nos áudios, né? Porque todos nós temos celulares, a maioria tem acesso a algum tipo de internet em algum momento, tem redes sociais. Isso não significa um expert no âmbito informacional, né? Nós utilizamos cotidiano numa rede social, no WhatsApp, no dados móveis, no celular. Não quer dizer que quando a gente tem que utilizar plataformas como uma forma de ensino e outra modalidade, isso também seja fácil para os estudantes. Então, o que a gente tem percebido, né, e alguns dados têm mostrado, é um processo de evasão. Os estudantes não estão, os áudios também mostram isso, não estão conseguindo se fazer presente, muitos estão evadindo, muitos não conseguem, inclusive, lidar com essa tecnologia também, ou também tem outras condições que a gente já falou, por exemplo, das questões da saúde mental, mas a gente também pode entrar aí nas questões sociais, econômicas, estruturais, né, que vão estar por trás. E aí a gente vai ter, quando a gente fala na qualidade do ensino, a gente até trouxe alguns dados, né, o ensino à distância é o que coloca, é o mais mal avaliado pelo MEC, que se coloca tão próximo às grandes corporações, né, ou seja, é uma formação precária, né? A gente não está falando e que se reveste numa flexibilização e numa inclusão. Aí eu me pergunto, quem que está sendo incluído nesse processo? Porque diz, não, mas alcança muita gente, inclui muita gente. Como? Né? Então, de que forma? Numa sociedade extremamente desigual, em que a informação é utilizada, é mercadoria, porque a informação é mercadoria, acesso à informação é mercadoria. Hoje, quando você pensa que precisa ter uma internet que custa caro, recursos materiais que custam caros, né? Não extingindo de forma nenhuma as mídias alternativas, quem está no âmbito da comunicação social, que faz a contra-hegemonia, nem o âmbito, não estou, mas estou falando de forma, né, muito mais hegemônica. A gente percebe esse processo como mercadoria. Então, uma sociedade extremamente desigual, como isso significa incluir, né? E depois, quais são as práticas pedagógicas?
né, que isso implica, e, portanto, a qualidade na formação profissional. Né? E não só da formação profissional, mas na formação humana, na formação social. A educação está para além do depósito de conhecimentos, apenas do depósito de texto ou de atividades que você deve cumprir. A educação está para além disso, está dentro de um processo crítico, reflexivo, de compreensão da sociedade, de habilidades que também fazem parte de uma formação profissional. Né? Então, isso se coloca muito mais aos interesses de uma educação mercadológica, de uma educação para o capital, de uma educação técnica para o mercado de trabalho, e não um processo crítico, reflexivo, que é a educação. Acho que a nossa cartilha também traz esses elementos, e aí, quem não conferiu, vale a pena conferir. Inclusive está disponível na página da Dufmat. Frequentem e olhem que tem muitas coisas interessantes. Gente, eu vou para a minha última pergunta. Então, o público aí que está ouvindo a gente e com dúvidas, com comentários, por favor, se manifestem. A Jordine aqui fez um comentário. Ela fala assim, eu estou inscrita em 4 com exclamação, cursos para aprender a fazer aula à distância. É disso que nós estamos falando, um monte de trabalho a mais e que vai ser invisível, que não vai contar para a gente em lugar nenhum, só vai servir para a gente se estafar e perder a nossa saúde mental, que já está abalada no meio da pandemia aí, que o governo está deixando a gente morrer que nem rato, né? É para acabar, enfim. Vou xingar daqui a pouco. Gente, agora nós vamos para... Na verdade, não é nem pergunta, né? A Raquel até já colocou, já expressou... Mas existe uma defesa, né, que é isso que a Raquel falou, não, nós precisamos permitir o acesso das pessoas e é necessário que a gente flexibilize agora para que os estudantes possam ter acesso. Então, nós vamos ver qual é o relato dos professores em relação à permanência desses alunos, a possibilidade deles se manterem fazendo o curso via EAD. Vamos lá. Tem tido uma evasão muito grande nessa escola. Eu sou professora de música, então tem sido bem difícil, e daí o salário diminui, as entradas na escola diminuem, e está sendo bem complicado. Muitos alunos não estão acessando as aulas regularmente, eu acho que em torno de 30% aí dos meus alunos desapareceram, assim... Às vezes passam como fantasmas na aula, assim, estão ali, mas não falam nada, saem antes, saem depois, entram tarde, né? Uma coisa meio estranha, assim. Não tem muita interação. Alguns mantêm a interação, alguns mantêm a disponibilidade para conversa durante a aula, participam, comentam. Eu acho que essa relação, ela deu uma prejudicada, assim. Veja, esse último professor comenta que 30% dos estudantes dele viraram estudantes fantasmas, né? Então, nós estamos falando de uma proposta que não serve que precariza o processo de trabalho do professor, a saúde mental do professor e, com certeza, do estudante, a gente não escutou, mas com certeza teria esse aspecto, que promove a evasão escolar. Então, acho que a gente pegou vários aspectos mostrando que a flexibilização só serve a um segmento da sociedade, né, que a Raquel já trouxe. Enfim, Raquel, diante disso tudo, minha pergunta é se você tem mais alguma consideração a fazer, que aí eu vou passar para as perguntas do público. Tem algumas coisas, né, para abordar também, quando a gente pensa, acho que a gente começou em outros momentos, mas acabou não aprofundando, né, mas assim, a questão social, né, dos aspectos sociais e estruturais, a nossa cartilha traz alguns dados, né, de quem é essa sociedade, quem são esses estudantes, e aí traz um dado que 68% das famílias dos e das estudantes da UFMT ganham até um salário mínimo e meio, isso em 2019, isso antes da pandemia. Ou seja, né, um salário mínimo e meio para a sobrevivência de toda a família. Quando a gente permite um processo de ensino remoto numa instituição como a nossa, quem a gente está excluindo? Porque, assim, quem tem acesso à internet, quem tem acesso não só à internet e a computadores, sabe? Mas quem também vai ter acesso a um local, um ambiente
adequada para o estudo? Quais são as camadas, então, que não vão ter esse acesso e que vão estar excluídas do processo de ensino-aprendizagem nesse movimento? Que não vão conseguir se inserir ou que vão se inserir de forma precarizada. O professor coloca 30% dos meus alunos viraram estudantes remotos ou estudantes fantasmas. Aparecem, estão ali, não estão e eu não consigo acompanhar. É um número muito significativo, porque esse processo remoto exige essas condições. E não só elas, mas como as condições também psicossociais necessárias para que uma pandemia atinge profundamente todos nós, né? Então, eu acho que tem por trás essa questão que coloca aí o que até o Roberto Ler traz em alguns textos dele como um apartheid educacional, né? Um apartheid educacional de quem vai ser as classes que vão conseguir se manter dentro dessa estrutura. Acho que esse é uma coisa para a gente também refletir e aprofundar. E a outra é que a gente coloca como, por exemplo, nós que estamos nas universidades públicas, né? Mas a universidade vai parar, então? Se a gente não vai fazer o ensino remoto, a universidade vai parar? A gente não tem alternativa? E aí a gente coloca trabalho remoto igual a ensino remoto. Primeiro que a universidade faz muito mais que o ensino, né? Ela tem outras dimensões. Outra coisa é que quando a gente coloca os trabalhos, inclusive de todos os servidores, e aí como técnicos administrativos e, enfim, nós também docentes, aí a gente coloca no âmbito individual, você tem que dar conta daquilo, né? Como deveria ser, a universidade deveria estar pensando no plano de trabalho. Um plano de trabalho que respeitasse as condições sociais, psicossociais e estruturais. E não individualmente ficar mandando e-mail para a gente dizendo, não responda esse e-mail, você está conseguindo trabalhar? Dicas para o trabalho remoto. Né? A universidade deve estar pensando um plano de trabalho para os seus servidores e um plano de trabalho para os seus servidores, pensando, e aí conjuntamente com o DCE, com os centros acadêmicos, com os sindicatos, né? Qual seria esse plano de trabalho coletivo? Primeira coisa. Outra coisa é que trabalho remoto para docente não é ensino remoto. Nós temos trabalhos administrativos, nós temos pesquisa, nós temos projeto de extensão. E, em vez de estar discutindo segunda-feira se a gente vai ter ou não ensino remoto na UFMT, se a gente vai ou não flexibilizar o calendário da graduação, a gente podia estar pensando um plano de trabalho efetivo, de pesquisa, extensão, formas de interação. Porque o que está sendo colocado, quando o MEC colocou que 40% pode ser dado à distância, ele não está pensando na excepcionalidade, ele está pensando disso para o futuro também, como um novo normal, como o Roberto Lé traz isso, né? O novo normal vai ser isso, o novo normal vai ser o ensino semipresencial nas instituições públicas, né? Por que a gente não está discutindo aqui? O Roberto Lé chama a atenção disso em vários textos, inclusive no livro que ele lançou recentemente, né, também, com coautoria. Mas, assim, por que a gente não está discutindo que a gente teve uma ampliação do ensino superior, mas a gente não teve as condições estruturais? Nós, da UFMT, vivemos isso quando a gente pensa assim, nós temos alguns prédios inacabados, nossas salas de aulas não têm as estruturas adequadas, falta água, não tem banheiro em todo lugar, né? E aí, pensando agora, porque a gente tem falado em lavar a mão, eu fico pensando, se os estudantes tivessem que lavar a mão agora no FMT, ia ser difícil. E CHF, no final do semestre, ficou sem água quase uma semana. Né? Então, assim, em vez da gente estar pensando que, se a gente for voltar, quando permitir voltar, a gente não vai precisar de condições estruturais, outras, porque a gente teve uma ampliação, mas a gente não teve as condições estruturais, tanto nem de corpo docente, nem de servidores, nem de infraestrutura mesmo, material, salas de aula e etc., né? Então, assim, a gente deveria estar pensando, como é que a gente vai adequar nossas universidades para a volta às aulas pós-pandemia? A gente vai precisar reduzir o número de estudantes em sala de aula, aí a solução para isso vai ser o trabalho remoto, ou a solução para isso será a contratação de mais servidores? Por um processo de maior cuidado no âmbito do higiene, né, de limpeza nas universidades, seriam mais servidores? Ou é a gente pegar a parte do 40% dos cursos presenciais que não foram pensados para ser assim, no ensino à distância, no ensino remoto? Né? Então, não é um trabalho ou um ensino remoto aos moldes do EAD que vai ser a solução para as universidades públicas. A solução é mais orçamento para a educação, a solução é a gente adequar nossas universidades às condições estruturais necessárias, aumentar o número de servidores. A universidade tem um papel social que ela podia estar respondendo e que nós da UFMT poderíamos estar respondendo de forma muito mais qualificada, que é no combate, no acompanhamento ao enfrentamento da pandemia no Estado, né?
E aí, em vez da gente pensar um plano de trabalho coletivo, respeitando as condições também individuais, os grupos de risco e etc., a gente está discutindo há mais de um mês se a gente vai ou não fazer ensino remoto, porque trabalho remoto nós estamos fazendo. Eu tenho reunião de colegiado, tem pesquisa, tem extensão, a gente está revendo o projeto pedagógico do curso. Então, assim, eu estou trabalhando, inclusive me sinto muito mais cansada, trabalhando muito mais em casa. Agora, sim. E aí, porque se a gente estivesse discutindo isso de forma séria, sabe? Não como arranjadinho e não como vamos fingir que está tudo normal, vamos flexibilizar o calendário, vamos fazer o ensino remoto, o ensino aos modos do ensino à distância e vamos lá, a gente poderia estar discutindo de forma qualificada as orientações de graduação, como é que vai ficar? A gente poderia estar discutindo de forma qualificada se a gente vai nesse meio termo, quem está só com o TCC vai poder se formar ou não. A gente poderia estar discutindo isso de forma qualificada, sabe? E não com arranjadinho, ou como a proposta de flexibilização, me desculpem, se coloca como um arranjadinho. Eu vi, né, a live do nosso relator e respeito muito o professor desse parecer, mas quando ele coloca que a inclusão, a primeira coisa que eu me perguntei foi a inclusão de quem? Os nossos alunos, se antes da pandemia viviam 60% com salário e meio, como é que está a vida desses estudantes agora? Né? Qual a proposta da nossa universidade? Porque nós temos uma instituição que tem uma licitação que deveria estar fornecendo alimentos no restaurante universitário e não está. Qual a proposta da universidade para essa empresa que está recebendo verbas públicas responder à demanda que ela devia estar fazendo? Qual a proposta de alimentação mínima para os nossos estudantes que utilizavam o RU? Sabe? A gente tinha várias coisas para fazer um debate qualificado e a gente está discutindo como se o normal fosse a universidade fazer um ensino à distância e não cumprir o seu papel social, porque aí a gente corre o risco, sim, de não cumprir o nosso papel social e de não dar resposta à sociedade, né? Se a gente ficar fingindo que está tudo certo e dando aula à distância. Eu acho que tem essas interfaces, eu não sei da onde vinham os áudios, né? Mas quando a gente pensa a evasão, é de fato estranho a evasão nesse processo, que a gente tem uma pandemia, que a gente tem um alto índice de desemprego, desigualdade social, e a gente não tem políticas públicas que respondam para isso. É anormal a evasão? Quando eu penso nas instituições privadas, de fato, né, porque trancar o semestre significa uma perda de mensalidade. Se ela disser assim, você estava no ensino presencial, agora você está fazendo à distância, então você vai poder refazer depois, ela vai perder, porque ela vai ter que continuar pagando o professor. Para as universidades privadas, que a lógica é o lucro, é isso, né? Perde mensalidade, perde dinheiro porque vai ter que dar de novo a disciplina, perde... Essa é a lógica do mercado. Por que nós, da universidade pública, temos que seguir a lógica do mercado? Nós temos uma outra lógica, nós devemos defender essa universidade com uma outra lógica, sabe? Que é uma universidade pública, gratuita, socialmente referenciada, universalizante, que não vai fazer um ensino remoto se isso não contempla 100% dos nossos estudantes, né? Então, acho que tem um pouco disso também. Muito bem. Gente, o DCE mandou boa noite, pessoal do DCE. E a Adria, que também é ex-aluna do serviço, hoje só tem serviço social aqui. Ela manda uma pergunta para nós. Como vocês enxergam a insistência do Ministério da Educação em continuar com o cronograma do Enem? Vocês acreditam que uma das possibilidades de avaliação do Enem esse ano, principalmente com a pressão que o Ministério da Educação tem feito para que ele aconteça, seria colocar os alunos de escolas públicas que tenham sido atingidos diretamente pelos impactos da pandemia em uma avaliação diferenciada? Essa poderia ser uma pauta de luta a se reivindicar posteriormente? Aí ela continua. Ou mesmo poderia ser um tema importante a ser discutido depois, por isso implicaria diretamente no futuro da universidade. Enfim, como é que você está vendo, Raquel, a postura do governo em relação ao Enem? Assim, né, primeiro que além de intransigente, ela também reforça esse apartheid educacional, né? Quem está tendo mínimas condições hoje de ter tranquilidade, a gente percebe que o vírus é muito mais letal, e aí, me corrigindo, né, eu falei que o vírus não tinha cura, eu queria dizer que não tinha vacina, não tem um tratamento seguro que diga que a maioria das pessoas que pegam o vírus vão sobreviver a ele, né? Pelo contrário, a gente tem estatísticas muito maiores de óbitos.
mas, assim, a gente percebe que ele é muito mais letal entre os segmentos mais pauperizados da sociedade, né? Os índices, tudo se coloca dessa forma. Então, assim, quem hoje tem a tranquilidade para tentar continuar de alguma forma alguma preparação para o Enem? Quais são os segmentos de classe? Continuar com o Enem reforça isso. Continuar com o Enem também tem por trás o interesse mercadológico. As universidades privadas, para garantir, e sejam elas EAD, sejam elas presenciais, para garantir a lucratividade, precisam garantir matrículas, precisam garantir, inclusive, o repasse do nosso fundo público para essas instituições via ProUni, via FIES, né? Mas isso só se garante se a gente fingir uma normalidade, fazer todas as provas e seguir, né? Como se fosse normal. E aí a gente também vê o que é seguir agora o Projeto Futuro de forma, inclusive, que não respeita os preceitos, né, que é que o futuro se devia voltar como contraproposta a ser discutido novamente, ele vai diretamente como projeto de lei para as universidades, que é um processo de privatização das universidades, de submissão cada vez maior das universidades públicas ao segmento mercadológico. Então, para mim, assim, o Enem continuar como se nada tivesse acontecido, esse cronograma, ele segue exatamente esses interesses mercadológicos em cima do fundo público, em cima das plataformas digitais, são os mesmos interesses por trás do Futura-se, são os mesmos interesses por trás do ensino remoto, são os mesmos interesses por trás das grandes corporações do ensino privado nesse país, que não são só nacionais, mas também internacionais, né? Então, é esse. E, por outra forma, reforça esse processo desse apartheid educacional, né? De quem vai se dar bem nesse Enem, quem vai ingressar nas universidades. Eu não sei, eu acho que a gente pode, sim, debater em outros momentos, assim, uma outra forma de avaliação dos estudantes das escolas públicas, né, seria a solução, não sei, assim, acho que a gente precisa debater um pouco melhor, porque também, inclusive, se a gente fala dessa dificuldade do ensino superior, isso vai estar no ensino básico, no ensino médio, fundamental também, de como é que esses alunos estão conseguindo, não estão conseguindo assistir a aula, seu direito, né, de educação garantido. Acho que necessitaria um pouco mais de aprofundamento nesse debate. Raquel, como nós não temos perguntas, eu vou, e a Adria perguntou no plural para nós duas, eu vou falar um pouquinho, eu vou me dar esse direito, tá bom? Eu enxergo o seguinte, nós somos um país que ele vem de uma colônia, né? Ele foi instituído dentro de um processo de colonização que nunca foi rompido. E a gente avançou num processo de desenvolvimento capitalista em que a gente desenvolveu um capitalismo dependente que não chega a ter um Estado-nação, não chega a ter um povo constituído, enfim, todo um debate. Mas o que eu quero dizer disso é o seguinte, e agora a gente está passando por um processo de crise do capital em que a América Latina está numa reversão neocolonial. E o discurso do Bolsonaro, o governo bolsonarista, ele é um governo que está nos levando de volta à colônia. E na colônia, os negros, os indígenas, no Brasil eles nunca foram considerados tão gente quanto os brancos, né? Eu não daria tempo de eu falar sobre isso. Mas o governo Bolsonaro, com esse projeto neocolonial, ele vem reforçando as bases coloniais. E dentro das bases coloniais, quem não é branco não é gente, então não tem que preocupar com eles. Eles não têm que ter direito ao acesso ao SUS, eles vão morrer na pandemia. O papel desse povo, para o Bolsonaro, é ser consumido para gerar lucro e morrer, que nem fazia com os escravos. E essa decisão do Bolsonaro, dessa decisão do Weintraub, é uma decisão extremamente colonialista, racista, e que pretende aprofundar o abismo social entre brancos e negros, e brancos e não brancos, né? E eu não vejo outra coisa a se fazer do que rechaçar e suspender o Enem, assim como não vejo outra coisa a fazer na questão da flexibilização que não seja a gente lutar até suspender. Nós não queremos, essa é a campanha da Dufmat, ninguém fica para trás. Não é porque o professor está numa situação mais confortável, que pode ter o seu salário, está dentro de casa e que tem condições de dar aula, que os alunos têm condições de ter aula. Isso tem que ser respeitado. A gente não pode colocar o calendário escolar de volta, nem o Enem, nem nada, para deixar pessoas para trás, né? Essa vai ser a postura da Dufmat. Se nós formos derrotados, não tem nenhum problema. Seremos derrotados dentro dessa proposta e seremos intransigentes a ela. Nós não vamos abandonar essa postura para
remediar com a reitoria, nem nada disso. Bom, gente, vou pedir para o público, Sérvulo, temos mais alguma pergunta? Ou podemos já encaminhar para o fim da live, será, gente? Sim? Bom, então tá, gente, assim, eu vou agradecer muito a Raquel, é muito difícil, é uma live na sexta-feira à noite, até nem sei se é o melhor dia, a gente fez uma pesquisa essa semana que a gente vai reavaliar o dia da live, mas agradecemos muito a Raquel, né, a gente espera ter dado subsídios para a gente refletir melhor sobre a proposta, não cair aí nos cantos da sereia que são postos de modernização, flexibilização, e a gente entender as dinâmicas fundamentais que estão por trás dessas retóricas, né? Raquel, agradeço muito e passo para você, para suas últimas considerações, e depois eu vou, como está virando tradição nesta live, ler um poema. Primeiro eu quero agradecer o convite da Dufimate, dizer que é muito bom estar aqui, né? E, assim, reforçar que esse processo de flexibilização, ele não responde às demandas nem de nós docentes, nem da maioria dos estudantes, né? Que a gente também não pode cair nesse discurso, que é um discurso do e daí quem fica para trás, que, mas eu que tenho condições, não tenho direito a fazer de forma remota, porque o discurso, inclusive, nem é só essas condições sociais, estruturais, é o que é educação, o que é educação pública, o que é educação pública de qualidade, e que nossos cursos não foram pensados dentro do processo de ensino à distância, que deveria ter diretrizes, normas, né, que deveria seguir, porque tem elas na forma da lei, apesar de, na prática, dentro das corporações, isso não se reproduzir como deveria, mas que, né, tem diretrizes, tem uma forma de ser feita. Então, primeiro que é isso, né, a gente reforçar. Outra coisa que só para comentar mesmo, ao ver alguns debates, né, a favor do ensino remoto, da flexibilização no UFMT, uma das coisas que me chamou mais a atenção foi colocar que isso não deve ser só para agora, que era o que a gente já denunciava, né, isso não é para agora, mas isso deve ser a longo prazo, ou seja, uma forma de precarização do trabalho docente, de precarização da formação profissional, de precarização dos processos de ensino-aprendizagem, e mais do que isso, né, se nós já estamos hoje reivindicando o maior repasse para a educação, essa implementação seria mais fundo público da educação para o âmbito privado, para o mercado financeiro, para essas grandes plataformas informacionais aí, né, que estão de olho no fundo público e muito preocupados de qual o interesse da universidade, qual o interesse do conhecimento que produzimos, que deveria ser, né, para o povo brasileiro, que é quem subsidia e quem paga a universidade pública. Então, colocar que a gente não pode trazer como se a única função da universidade fosse seguir uma normalidade e flexibilizar, mas que nós temos que lutar para que essa universidade pense um plano de trabalho dentro desse processo de pandemia. A gente tem que lutar para que as nossas universidades se adequem às exigências, aos padrões sanitários que vão ser colocados, mesmo que numa volta às aulas. Nós temos que pensar nisso, sim, né? Quais são as reformas que deveriam ser feitas, qual a contratação que deveria ser feita, qual o aumento do corpo docente, de servidores que deveria ser feito, né? Então, acho que a gente tem várias coisas para pensar e não é fingir uma normalidade, flexibilizar o calendário acadêmico que vai solucionar. Então, trazer esse reforço, né, de que nós defendemos, qual a universidade que nós defendemos, qual a educação que nós defendemos, e que estaremos na resistência. Se for aprovados, não deixaremos de denunciar. Muito obrigada. Pró-reitores, nós precisamos lembrar que nós todos somos trabalhadores e o governo tem um projeto genocida para nós. Ao invés da gente estar aqui um tempão debatendo o projeto do patrão, vamos debater como que a universidade pode construir respiradores, EPIs, fazer testagem nos povos indígenas, quilombolas, nas periferias. Vamos voltar o nosso debate para os interesses da nossa classe, não o interesse dos patrões. Obrigada, Raquel. Agora, então, para a gente finalizar, vou eu ler um poema, que é o poema do mês de julho, da agenda da Dufimate. É de Rosário Castelhanos, chama Economia Doméstica. Aqui está a regra de ouro, o segredo da ordem. Ter um lugar para cada coisa e ter cada coisa em seu lugar. Assim arrumarei minha casa.
impecável prateleira a dos livros, um compartimento para as novelas, outro para o ensaio e a poesia em tudo mais. Se abres um armário, sentes a alfazema, e não confundirás as toalhas de linho com as que se usam cotidianamente. Há também a louça de grande ocasião, e outra que se usa, se quebra, se repõe e nunca está completa. A roupa em sua gaveta correspondente, e os móveis guardando a distância e a composição que os faz harmoniosos. Naturalmente, que a superfície do que seja está sempre polida e limpa. E é também natural que o pó não se esconda nos cantos, mas há algumas coisas que provisoriamente coloquei aqui e ali, ou que deixei no lugar dos utensílios. Algumas coisas, por exemplo, um pranto que nunca se chorou, uma nostalgia que me distraí, uma dor da qual se apagou o nome, um juramento não cumprido, uma ânsia, que se desvaneceu como o perfume de um frasco mal fechado, e os retalhos do tempo perdidos em qualquer parte. Isto me inquieta. Sempre digo, amanhã, e logo esqueço. E mostro às vistas, orgulhosa, uma sala na qual resplandece a regra de ouro que me deu minha mãe. É isso, gente. Muito obrigada, Raquel. Muito obrigada. Eu queria só fazer um convite. A gente vai estar segunda-feira na página do Diálogos Críticos com o professor Roberto Lé, debatendo a universidade frente à pandemia, o projeto Futuris. Então, queria convidar todo mundo também às 7 horas para assistir. Então, combinado. Todo mundo lá. Que dia mesmo? Segunda-feira. Segunda-feira, pessoal. Segunda-feira, 7 horas, imperdível. Não tem como não assistir. Super fundamental. Valeu, Raquel. Até mais. Até mais, pessoal.